Bom dia, irmãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam no meio de vocês. É um prazer imenso para mim estar aqui novamente e poder passar um pouco da palavra do Senhor para vocês e a gente poder aprender junto. É um privilégio para mim estar aqui retornando o estudo do livro de Atos. Estamos estudando o livro de Atos. Os irmãos que vêm acompanhando, a EBD, sabem disso. E hoje eu quero trazer mais algumas reflexões desse livro para que vocês possam meditar e assim também que vocês possam refletir e praticar, né? Porque nada adianta apenas entender e ouvir, e aprender intelectualmente, mas você tem que pôr aquilo que você aprende da palavra do Senhor na prática. Então, é esse o meu desejo, que cada um de vocês possam praticar a palavra do Senhor. Então, amados, eu quero convidar vocês a chegarem aí no livro de Atos, Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Deixa aberto aí. Antes de entrar no texto que o irmão Daniel leu, eu quero relembrar aos amados aquilo que a gente já vinha estudando, Até porque já faz um tempo e tal, os irmãos podem ter esquecido. Obrigado, meu irmão. Então, a gente entrou no capítulo 7 do livro de Atos, os irmãos devem lembrar isso. E no capítulo 7, nós temos a boa parte do capítulo tendo o discurso do jovem Estevão perante o Sinédrio. Os irmãos devem lembrar, que Estevão foi acusado por aqueles religiosos da época de estar falando contra a tradição judaica, contra os costumes de Moisés, assim como também ele estava sendo acusado de blasfemar contra o templo. Então, foram duas acusações contra Estevão, de modo que ele é levado, diria de forma abrupta, para o Sinédrio, de modo que o Sinédrio, como era legal, ele faz aquilo de forma dentro da legalidade e pergunta ao acusado, se aquilo de fato procede. E aí nós temos no capítulo 7, boa parte do versículo 1 até o versículo 53, a grande defesa ou discurso de Estevão. Porque muitas vezes não parece uma defesa. Quando você está lendo, Estevão, em nenhum momento ele responde de forma direta às acusações. Então, parece mais uma espécie de discurso mesmo. De pregação para aqueles homens. Muito diferente de você, muitas vezes, estar diante do juiz, E você é chamado lá para dizer sim ou não, você fez isso, fez aquilo, e você vai dizer de forma direta, não, sim. Estevão não faz isso aqui. Ele, naquele tempo que ele tem, ele ainda proclama o evangelho para aquelas pessoas e aponta os erros delas. Tá certo? E aí, do versículo 1 ao versículo 53, nós temos esse discurso bastante longo de Estevão. E esse discurso, ele tem 3 ideias centrais. Eu até mostrei aos irmãos na última aula essas 3 ideias, mas eu vou relembrar para que os irmãos se situem dentro do discurso de Estevão. Então, qual é a primeira ideia que Estevão quer, aliás, a primeira ideia que Estevão quer passar para aqueles ouvintes? É que Deus não está restrito a lugares ou terras específicas. Uma das acusações contra Estevão foi de que ele estava falando contra o templo. E uma vez que ele é acusado disso, de forma sutil, no seu discurso, ele mostra que Deus não está restrito a lugares. E essa é uma verdade que muitas das vezes, até hoje, as pessoas esquecem ou não sabem disso. Muitas vezes colocam o templo, colocam um determinado local, um monte, colocam tal lugar como sendo especial. E Deus só fala ali de forma sobrenatural, Deus só age ali de forma sobrenatural. Então, Estevão, durante seu discurso, ele corrige esse erro
ou, aliás, tenta corrigir. Aqueles homens, obviamente, eles não aceitam. E outra coisa que Estevão quer passar no seu discurso é que os israelitas, na história, eles sempre recusaram os líderes dos quais Deus levantava. Então, sempre fazia isso. Então, Estevão, ao dar o panorâmico histórico, de forma resumida, da história de Israel, ele vai mostrando ali de como os pais rejeitaram, por exemplo, José, como rejeitaram Moisés, como rejeitaram os profetas. Então, Estevão vai mostrando, dentro da história de Israel, que é algo já passado. E que aqueles filhos de hoje ainda repetiam o mesmo equívoco perante aqueles a quem Deus levantava. E aqui vale lembrar que aqueles homens tinham matado a quem? Ao Filho de Deus. Então é por isso que Estevão está frisando nisso e está dando uma agulhada ali naqueles religiosos. Última ideia que Estevão quer passar, e essa ideia ela aparece principalmente na parte final do discurso, que foi o que a gente viu na última aula, é que os israelitas foram idólatras, rebeldes e assassinos. Além deles rejeitarem aqueles a quem Deus levantara, eles também, aliás, durante a história de Israel, eles foram idólatras. Eles deixaram a glória de Deus e foram adorar ídolos dos quais eles mesmos criavam. E não só isso, mas eles foram rebeldes para quem Deus levantava e assassinaram aqueles a quem Deus instituía como líder de Israel. Então perceba que aquilo que se repetia, que se concretizou na história, também agora volta-se a repetir. E é isso que Estevão quer dizer. No final, no discurso, quando ele diz: vocês são incircuncisos de coração, vocês assassinaram os profetas e continuam ainda a assassinar aqueles a quem Deus levanta, como, por exemplo, o próprio Filho de Deus. Então, são três verdades das quais Estevão passa para aquele público. Passa, talvez, com a intenção evangelística, talvez, mas ataca os erros daqueles homens, de modo que aqueles homens, agora nós vamos ver, eles vão se enfurecer de forma descontrolada. Se vocês lembrarem, durante a história do livro de Israel, vocês vão ver que o Sinédrio já se enfureceram com o discurso, por exemplo, de Pedro e de João, se vocês lembrarem. Eles ficaram enfurecidos por Pedro e João continuarem pregando acerca de Jesus. Mas aqui, na situação de Estevão, o ódio ainda é maior. Porque Estevão acusa de forma direta eles de serem assassinos, idólatras. Então aquilo faz com que aqueles homens religiosos, que até então tinham mantido a sua compostura dentro da legalidade, se enfurecerem de tal forma que, e isso não é nenhum spoiler, chegar até a mesmo de matar aquele jovem Estevão. Tá certo? Então hoje nós vamos entrar nessa sessão que relata a morte, né, o martírio de Estevão. Tá certo? Então a nossa ideia central ainda continua essa, né? O texto lá de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, esse espírito com o qual Paulo fala aqui em 2 Timóteo, também foi dado a Estevão. Aliás, Estevão o grande símbolo disso. Nós vamos ver aqui que mesmo em meio à morte, como o irmão Daniel até falou, ele foi fiel a Deus. Ele mostrou compaixão pelos aqueles com os quais estavam ali acusando e o agredindo, né, de certa forma. Tá certo? Então, antes de entrar no texto em si, vamos resumir aquilo que a gente aprendeu na última aula, só para relembrar aos amados. Que, primeiro, o religioso, a gente aprendeu isso, né? O religioso é sempre inclinado a criar ídolos com a sua mente e mãos. Esse constantemente fabricará falsos deuses segundo os seus desejos pecaminosos. Então, no discurso de Estevão que estudamos na última aula, a gente viu isso bem de forma clara. De que o religioso ele cria ídolos com suas próprias mãos e os adora. Tá certo?
Então, Estevão mostrou ao longo da história de Israel, essa verdade. Outra coisa que a gente aprendeu foi que o lugar de adoração em si não santifica o frequentador. Desse modo, devemos ter cuidado para não transformar o nosso lugar de comunhão em adoração em mais um ídolo. Então, Estevão, ao mostrar que o local em si não santifica ninguém, não é especial em si, ele nos mostra que nós não devemos conceber o equívoco de que o local, um lugar específico, contém e retém a mão de Deus, a obra de Deus, o favor de Deus. Então isso era um equívoco que aqueles homens tinham e Estevão tenta corrigi-los. E com isso a gente aprende que o lugar de adoração em si não santifica quem frequenta. Porque aqueles homens corriqueiramente frequentavam o templo, faziam sacrifícios e mesmo assim eles continuavam ímpios, incircuncisos de coração e não tementes ao Deus verdadeiro. Por último, a gente aprendeu que é um grande equívoco religioso limitar Deus a lugares específicos de habitação, pois nenhum espaço consegue conter em toda a sua majestade a glória de Deus. E aquilo que eu já vinha falando, nenhum local consegue conter Deus por completo. E inclusive Estevão vai citar o exemplo de Salomão, que é quem edifica o templo, os irmãos devem lembrar disso, e Salomão fala isso, que está criando o templo, mas sabe, tem ciência de que aquele local ele não consegue conter a glória de Deus. E até diz, nem os céus podem conter. Imagine esse lugar com que eu edifico. Tá certo? Então isso foi o que a gente aprendeu na última aula, e hoje nós vamos entrar no texto que o irmão Daniel leu. Peço para vocês chegarem lá, versículo 54 ao versículo 60. Nós vamos fazer a leitura e em seguida nós vamos orar. Atos capítulo 7, do versículo 54 ao 60. Diz assim a palavra de Deus. Ouvindo isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras, adormeceu. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, soberano Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos dar esse privilégio de aqui se encontrar na Tua casa, de poder, ó Deus, mais uma vez prestar um culto racional a Ti, e também, ó Deus, poder aprender e meditar na Tua palavra. Agradeço, Senhor, a cada irmão que aqui o trouxe nesta manhã, e também aquele que está nos assistindo na sua casa, que o Senhor possa, ó Deus, trabalhar o coração de cada um que aqui se encontra e também que está em casa nos acompanhando, através da Tua palavra, ó Deus. Nos faz, ó Deus, homens e mulheres semelhantes a Estevão. Homem esse, ó Deus, que não teve medo perante a acusação. Homem esse, ó Deus, que não recuou, mas pregou o Teu santo evangelho. Sabemos, ó Pai, que o fim desse homem, para os homens, talvez seja duro, mas para o Senhor Deus, que o recebeu, para ele, ó Pai, foi a maior dádiva. Poder, ó Deus, se encontrar com o Senhor aí. Então, Deus, eu peço que o Senhor nos dote dessa coragem
para que a gente possa pregar o Teu Evangelho para aqueles que ainda não o conhecem, de forma ousada, assim como Estevão fez. Que se assim for da Tua vontade, ó Deus, para que pessoas possam reconhecer o Teu senhorio e se converterem a Ti. Então, Pai, é assim que eu oro e desde já agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse episódio que acabamos de ler, ele relata o primeiro mártir da história da igreja. O primeiro homem com o qual foi assassinado porque pregava o evangelho. Depois de Estevão, muitos se sucederam, de modo que eu não consigo nem contar quantos homens e mulheres após Estevão foram mártires e mártires por pregar o evangelho. Isso ainda, embora esteja uma realidade distante da nossa hoje, ainda acontece. Homens e mulheres em países que são proibidos de pregar o evangelho ainda continuam sendo martirizados como Estevão foi. Nossa realidade muitas vezes nos faz esquecer dessa realidade crua e cruel. Só que a gente sabe que, embora essas pessoas estejam sendo mortas pelo evangelho, aquilo que as aguarda é muito melhor do que aquilo que vivemos aqui. E é essa glória que aguardamos, que deve fazer em nós a motivação de pregar o evangelho, mesmo em meio à imposição, à advertência e até muitas vezes à agressão física por parte daqueles que odeiam a palavra do Senhor. E nessa história de Estevão que nós vamos agora abordar, nós vamos aprender com esse jovem que foi morto como é um comportamento de um verdadeiro servo cheio do Espírito Santo. Muito se fala hoje, fulano está cheio do Espírito Santo. Você tem que ser batizado no Espírito Santo. Você tem que fazer isso e aquilo para ter o Espírito Santo. Mas vamos encontrar aqui um verdadeiro exemplo de alguém cheio, mas cheio, transbordando do Espírito Santo, que foi esse jovem. Então quero convidar vocês a ler comigo, antes de entrar no texto, o versículo 53, onde diz: Vós, essa é a parte do discurso de Estevão, vós que recebestes a lei por ministério dos anjos e não aguardastes. Aliás, você poderia ler até o versículo 52, quando diz assim: Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Estevão termina o seu discurso, que tinha começado até de forma branda. Se vocês lembrarem, ele começa: os nossos pais, os vossos pais. Ele agora encerra o seu discurso, não se incluindo mais na história. Ele diz: vocês assassinos, seus pais foram assassinos. E no momento que Estevão acusa agora de forma direta aqueles homens, no versículo 54, a gente lê: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Então a gente tem aqui uma fúria descontrolada. Aqueles homens, ao ouvirem uma acusação séria e direta de que eles eram assassinos e idólatras, eles se enfurecem. E o texto até usa uma expressão, uma figura de linguagem que era muito comum da época usar, que era ranger os dentes. Você pode me perguntar: irmão, será que eles estavam rangendo os dentes mesmo? Não se sabe, porque era uma figura de linguagem muito utilizada. O próprio Lucas, eu acho que ele usa mesmo no exemplo, no Evangelho de Lucas, quando Jesus vai descrever acerca do inferno. Ele diz assim: lá vai haver ardor e ranger de dentes. Então, era uma expressão que era usada para dizer muita fúria.
Então, quando Lucas aqui nos mostra e nos diz o seguinte, olha, eles se enfureceram no seu coração e rangiam os dentes. Isso nos mostra que a fúria aqui estava fora do controle. Eles já tinham se enfurecido contra João, contra Pedro, mas a fúria aqui nos parece ser mais intensa ainda. E podemos afirmar isso em base no que vai acontecer subsequente. Então, primeira coisa, nós temos uma fúria descontrolada por parte daqueles homens. E aí a gente vai ler, versículos 55 e 56, o resultado dessa fúria. E a gente lê assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Versículo 56. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então aqueles homens rangiam os dentes, estavam enfurecidos, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, observava a glória de Deus. E Lucas enfatiza mesmo, ele cheio do Espírito Santo. Aquele homem estava transbordando do Espírito de Deus. De modo que o próprio Deus o concede uma imagem gloriosa, onde ele vê o Pai e o Filho como uma espécie de recebê-lo mesmo. Eu não sei se Estevão, na hora que viu, ele já interpretou aquilo que, então meu fim agora se aproxima. Eu não sei se ele pensou isso na hora, mas ele ficou maravilhado com a visão com a qual ele presenciava. E o que é interessante é que Lucas descreve Jesus não mais sentado à destra de Deus, como geralmente será descrito durante os evangelhos. Jesus ia sentar à direita de Deus. Mas o texto nos diz que Jesus estava em pé à direita de Deus Pai. E o fato dele estar em pé à direita de Deus Pai talvez seja uma lição não tão clara, mas que o evangelista Lucas quer mostrar que aquele Jesus que ali se encontrava em pé estava pronto para receber o seu servo. Quando a gente vê os filmes da Idade Média, da Idade até moderna, onde se tem reis, não é algo comum, quando você se aproxima de um rei, ele se levantar. Geralmente ele fica sentado. Se você for lá na Inglaterra, hoje, e você for ver a Rainha Elizabeth, se você se aproximar próximo dela, ela não vai se levantar para receber você. Quando você estiver se aproximando para receber ela, vai ter algumas pessoas que vão orientar você, olha, faça isso, faça aquilo, mantenha a distância, tal, tal. Mas ela, a nenhum momento, se levanta para recebê-lo, para recepcioná-lo. Porque não é comum dos reis ou rainhas mundanos fazerem isso. Mas aqui no texto a gente encontra Jesus, que é o Rei dos Reis, se levantando para receber aquele jovem que mais alguns minutos depois iria ser morto. E essa visão fez com que Estevão nem ouvisse quase o ranger dos dentes, aquela fúria descontrolada por parte daqueles homens, mas ele focou na glória de Deus. E é importante essa visão porque ela nos ensina uma coisa: a glória futura de Deus, ela deve ser o nosso motivo principal de continuar fiel ao Evangelho, de esquecer as coisas que estão ao nosso redor e focar na glória de Deus. Porque cada um que aqui se encontra, se é verdadeiramente servo de Deus, no dia da sua morte, Jesus o vai receber de pé, como um servo fiel. E aí a gente lê o texto, nós temos essa parte em que Estevão, ele é dotado de uma glória singular, uma glória que poucos homens viram. Jesus à direita de Deus, ele fica magnificado, ele fica transtornado com aquilo de forma positiva e nem percebem a fúria daqueles homens que se encontravam ali.
Só que no versículo 57 ao 58, Lucas já foca agora novamente naqueles algozes, naqueles homens assassinos que estavam planejando agora já assassinar Estevão. No versículo 57 a 58 a gente lê e vê assim: eles, porém, chamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Versículo 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Nós temos aqui, novamente, embora Estevão vendo a glória e descrevendo a glória para aqueles homens, nós vemos aqui uma rejeição pertinente. Eles ainda continuam a rejeitar a palavra de Deus. E perceba a cena. Eles tentam tapar os ouvidos e começam a falar, provavelmente, blasfêmia, 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 para calar a voz de Estevão. Era algo muito comum na época, quando alguém proferia blasfêmia, as testemunhas que ouviam, para não participar da blasfêmia, e aí que é importante, eles tampavam os ouvidos e gritavam blasfêmia, blasfêmia, blasfêmia. Porque se você, na época, ouvisse a blasfêmia e ficasse calado, você já era comparticipante da blasfêmia. Isso é importante. A gente hoje muitas vezes vê bobagens, heresias, blasfêmias contra Deus e a gente muitas vezes pode até ficar calado. Só que o costume da época não era isso, era você se calar, aliás, tampar os ouvidos e não participar daquilo, porque aquele era ofensivo a Deus. E esses homens fazem esse procedimento aqui. Eles tampam os ouvidos e começam a gritar de fúria, blasfêmia, blasfêmia, blasfêmia contra Estevão. Pastor? É impressionante como na atualidade não só os crentes ficam calados, mas como buscam, inclusive, estar em meios onde esse contexto, essas coisas acontecem com tanta naturalidade. É no meio do futebol, das brincadeiras, é no meio de falsas amizades, e consideram amigos, e esquecem aquilo que a Bíblia manda se separar, que a Bíblia manda ter esse afastamento. Eles se tornam coparticipantes daquilo que eles construíram de blasfêmia contra Deus. E aqueles homens religiosos que fizeram isso, eles estavam certos e ao mesmo tempo errados. Porque eles eram zelosos nesse sentido de, ao perceber uma blasfêmia, eles tamparem os ouvidos, mas ao mesmo tempo estavam errados porque eles estavam rejeitando a verdadeira mensagem. E aí, não só isso. Eles não só tampam os ouvidos, gritam blasfêmias, mas eles avançam sobre Estevão. E há pelo menos 71 pessoas. Vocês vão lembrarem, o sinédrio judaico era composto de 71 pessoas, no mínimo. Porque provavelmente talvez tivessem mais pessoas ali no sinédrio. Então aqueles 71, vou colocar aqui, avançaram sobre Estevão e levaram para fora da cidade. Porque para se apedrejar alguém, tinha que tirar fora do arraial, como a gente vê lá, acho que em Deuteronômio, ou em Levítico, fora do arraial, ou seja, fora da cidade, para, assim, decretar a pena de morte. Só que o que me chama a atenção aqui é que aqueles homens, eles não fizeram de forma legal. Se vocês lembrarem, o exemplo de Pedro e de João, quando eles foram diante do sinédrio, eles tiveram, diria assim, Pedro e João tiveram a oportunidade de se defender. Pedro prega o evangelho ainda com ousadia. Aqueles homens mandam fazer o quê? Retiram eles, se reúnem novamente e dão a sentença. Perceba que aqui foi ignorado isso. Aqueles homens, ao serem acusados de assassinos, idólatras, eles não fazem isso. Eles avançam em cima de Estevão. Eles perdem a compostura, diria assim, simbólica ali, que era o sinédrio, e avançam sobre Estevão e jogam para fora da cidade e vão agora aplicar a pena capital da morte. Porque a gente sabe que a blasfêmia, para os judeus, devia ser punida com a morte. E aí a gente, para a gente entender o que era
essa punição do apedrejamento, eu vou fazer um parênteses aqui para explicar como é que se dava, né, o apedrejamento, para vocês entenderem. Tá certo? Existe um documento chamado Mishnah, que é um documento judeu, que ele prescreve como é que devia ser, por exemplo, as penas capitais, como devia ser, como é que se devia fazer, observar a lei, os preceitos da lei, a parte simbólica. Então, o Mishnah, acho que é assim que se pronuncia, que eu não sei falar hebraico, ele prescrevia como é que devia ser feito. Óbvio que esse documento ele é escrito um pouco posterior, mas ele é escrito já com base na tradição oral que se vinha seguindo. E o que é que tinha que ser feito no caso de blasfêmia? O algoz, né, aquele acusado de blasfêmia, ele só podia ser acusado se tivesse testemunha. E, segundo a palavra de Deus, 2 ou mais testemunhas. Ele era colocado fora da cidade, numa vala mais ou menos de 2 metros de profundidade. Ele era jogado dentro dessa vala. Ele ficava lá, já da queda ele já se machucava. E aí, as testemunhas, aqueles as quais presenciaram e ouviram a blasfêmia, eram os primeiros a pegarem a pedra, talvez as maiores, e arremessarem contra aquele. Então, esse era o padrão obedecido. E a gente vê alguns critérios aqui mesmo. Primeiro, ele é arrastado para fora da cidade. E segundo, o texto vai dizer que as testemunhas tiraram as vestes, deixaram próximo de um jovem, aí vai dizer, Lucas já introduz um personagem na história que é Saulo. Eles deixaram as vestes com Saulo e vão adiante. E aí por que, você pode perguntar, por que deixaram as vestes? Porque as vestes não davam locomoção para eles, para pegar uma pedra grande e jogar sobre aquele blasfemador. Então, eles fazem isso, eles tiram as vestes, deixam com Saulo, que não era testemunha. Ele podia até jogar uma pedra depois, mas ele em si não era o primeiro a jogar a pedra, porque o primeiro era quem fosse as testemunhas. Então, aqueles testemunhas colocam as vestes, pegam a pedra maior e arremessam contra Estevão. E aí, no finalzinho do versículo 58 diz: e lançando-o à cidade, apedrejaram as testemunhas, deixando suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E aí você fica imaginando, você sabe o que é ser apedrejado? A primeira pedra é uma pedra grande, quase como se fosse esse paralelepípedo que a gente tem hoje, jogando na cabeça, realmente em um lugar que fosse fatal, né? E depois que as testemunhas jogavam, a multidão começava a jogar as pedras sobre aquela pessoa. E nesse momento agoniante aqui, Estevão, ele não apenas fica calado, apenas recebe aquela sentença, mas o texto diz no versículo 59, que Estevão ele diz o seguinte: e apedrejando Estevão, que invoca e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. No versículo 60, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Então, a gente está lendo o texto, a gente muitas vezes não percebe a crueldade que foi esse apedrejamento. Passa despercebido para a gente aqui. E como o irmão Daniel falou aqui no início, aquele homem sendo apedrejado, mas mesmo assim se permaneceu fiel nas suas convicções. Não demonstrou ira, não demonstrou qualquer coisa que pudesse recriminá-lo. Mas ele clama: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E essa expressão que Lucas aqui descreve, ela é muito parecida com aquela que Jesus faz na cruz, que o próprio evangelista Lucas descreve. Quando Jesus está próximo de morrer, Jesus diz: Pai, recebe o meu espírito. Só que, perceba, Estevão muda: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então é algo pessoal mesmo. E às vezes a gente lê e passa despercebido, mas quando Estevão faz isso, ele está adorando a Deus. Ele está adorando a Jesus.
mesmo em um meio a eu diria assim, a uma dor, a um sofrimento intenso. Ele está adorando a Deus e suplicando para que Deus receba o seu espírito, assim como Jesus fez. Então, e não só isso, o texto Lucas descreve no versículo 60 que depois de clamar para que Deus receba o seu espírito, ele ainda faz algo surpreendente. Ele faz um perdão pastoral. Leia comigo no versículo 60, diz assim: Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Essa expressão também nos lembra outra situação com a qual Jesus fez. Jesus tinha dito: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então perceba que é um padrão que se repete do mártir, daquele que está sendo morto, mas que está cheio do Espírito de Deus. Aquele que está cheio do Espírito do Senhor. Eu gosto muito de ler a história da igreja, principalmente da igreja primitiva, e eu encontro muito disso. De homens, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, quando eles vão ser mortos, eles não só vão ser mortos e ficam calados, eles louvam a Deus. Eles se acham dignos de participarem do mesmo sacrifício de Jesus. Por quê? Porque eles estão cheios do Espírito Santo. Quem não está cheio do Espírito Santo, talvez lamente, sinta dor extrema, fique calado, se sinta injustiçado. Mas quem está cheio do Espírito Santo não pensa em nenhuma outra coisa a não ser: Pai, recebe o meu Espírito e perdoa esses que fazem isso. Aquilo que Jesus demonstra em atitude, Estevão aqui segue imediatamente. E eu posso dizer de Estevão que ele foi um pequeno Cristo. Um homem cheio do Espírito. E é isso que o Espírito Santo faz em mim, em você, em qualquer um que se permite se encher-se, como Paulo diz lá em Efésios, e transbordar do Espírito de Deus. É isso. Infelizmente, muitos crentes não querem se encher do Espírito, mas querem se encher das coisas do mundo. E aí, na hora da dificuldade, na hora da aflição, eles não têm a capacidade de perdoar aqueles que lhe ofendem e não têm a capacidade de ver a glória que lhe aguarda como algo bom. Estevão viu isso. E aí, eu vou chamar vocês para só fazer uma comparação com aquilo que Jesus faz, para os irmãos lembrarem. Chega em Lucas, do versículo 23, na morte de Jesus. Perceba se não se repete o padrão de alguém cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lembrando que Lucas é o mesmo escritor de Atos, tá certo? Então, não por acaso que ele descreve novamente esse comportamento de Estevão. Lucas, capítulo 23, versículo 34, a gente lê assim: Contudo, Jesus dizia: Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes deles e lançaram as sortes. Avança um pouquinho mais e chega no versículo 46. Jesus novamente. Versículo 46 diz assim: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus aqui ele replica um trecho de um salmo, o salmo, acho que é o 51. Salmo 31, versículo 5. Jesus replica esse salmo. E na morte de Estevão, ele faz uma alteração e coloca Jesus como Deus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, esse texto já mostra, para a gente de forma clara, para aqueles que acusam que Jesus não foi adorado,
que na história da igreja primitiva Jesus era assim adorado. Foi adorado. Até na morte aqui de Estevão. Tá certo? Então, nós temos esse episódio aqui, no versículo 60. A gente termina esse episódio triste, mas ao mesmo tempo alegre, de Estevão, por ser recebido na glória. E eu quero ler com vocês o início do capítulo 8, para vocês entenderem qual foi o propósito da morte de Estevão. Tá certo? Tudo de Deus tem um propósito, gente. Por mais triste, por mais cruel que nos pareça, tudo de Deus tem um propósito. E aí no capítulo 8, a gente lê, e do versículo 1 ao versículo 3, a gente entende esse propósito. Diz assim, capítulo 8, versículo 1, logo em seguida. E Saulo consentia na sua morte. Lucas aqui introduz os personagens, Saulo, porque lá na frente ele vai tratar de forma mais aprofundada. Mas no versículo 2, aliás, no versículo ainda, ele começa a dizer: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja. Entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Por que Estevão foi assassinado? Porque Deus permitiu e quis que isso acontecesse. Se os irmãos lembrarem, lá no início de Atos, Jesus tinha dito àqueles apóstolos e aos seus discípulos que eles deviam ser testemunhas aonde? Jerusalém, Samaria e nos confins da terra. Só que aqueles homens estavam perdendo muito tempo ali, em Jerusalém. E para que Deus faça com que eles saiam, Deus levanta uma perseguição. E a perseguição se encadeia com a morte de Estevão. Porque agora não é mais uma perseguição de forma verbal, algo concreto. Alguém foi assassinado. E aqueles crentes começam a fugir. E na medida que eles fogem, obviamente, eles vão parar em outros locais e vão pregar e testemunhar a palavra de Deus. Então, até isso foi usado por Deus para que o evangelho chegasse aos confins da terra e chegasse para nós hoje. Então, imagine se os apóstolos ficassem lá em Jerusalém e morressem todos lá. Como é que o evangelho teria chegado a gente, né? Então, Deus usou isso para o fim, né? Um fim digno, que era proclamar a sua palavra aos confins da terra. Tá certo? Então, terminando o texto, né? O que a gente aprende com essa história de Estevão? Com esse trecho do livro de Atos, do versículo 54 ao versículo 60, certo? Então, primeira coisa, o crente cheio do Espírito Santo tem alívio e refrigério na glória celeste. Este sempre está satisfeito com o juízo de Deus, não o humano. Então, isso é uma verdade que a gente vê saltar desse texto. De que o crente, e aqui vale destacar, cheio do Espírito Santo, ele tem alívio e refrigério, não aqui, mas na glória celeste. E está satisfeito em ser recebido, em ser julgado por Jesus, por Deus, e não por homem, aqui. Então, isso é uma verdade que aquele que tem o Espírito de Deus, está cheio dele, vai transbordar. Que ele almeja uma glória vindoura, e essa glória nos motiva a continuar, e não o julgamento ou a sentença do homem. Certo? Outra verdade que a gente aprende aqui: um verdadeiro cristão, em sua propagação fiel da mensagem divina, invocará sempre a ira de religiosos presunçosos e hipócritas. Eu não sei se os irmãos já presenciaram isso. Isso eu vejo direto, principalmente na internet. Quando eu vejo um pastor, um pregador que é fiel à palavra,
que é simples, que é fiel à palavra, que não enfeita, que não fala aquilo que agrada o ego das pessoas, mas que fala aquilo que a palavra de Deus manda dizer. Ele sempre é atacado. E quando você vai ver que aqueles que atacam são religiosos, hipócritas, que prometem bênçãos e coisas aquilo e tal, e eles não aguentam ouvir o verdadeiro evangelho. Eles não aguentam. O religioso ele não aguenta ouvir. Ele quer ouvir bênção, ele quer ouvir, está decretado isso a seu favor, isso e aquilo. É sempre coisas favoráveis. Mas o evangelho em si, ele nos mostra o nosso pecado e nos mostra o Salvador. E isso, para os religiosos que se acham bons, mas que são hipócritas, eles não querem ouvir. Eles se acham bons, eles não querem ouvir, você tem pecado. Você precisa se arrepender. Você precisa voltar aos pés de Cristo. Eles não querem ouvir isso, porque eles se acham superiores. E é por isso que o Evangelho os enfurece. E enfureceu aquele povo com o qual Estevão falava. Por último, a verdade que a gente aprende aqui é que o verdadeiro servo do Senhor é dotado de uma capacidade divina de perdão. E esta lhe permite perdoar até mesmo em meio a situações extremas. A questão é que muitas das vezes crentes que não estão cheios do Espírito Santo não conseguem muitas vezes nem perdoar uma palavra, né? Imagine uma situação extrema aqui, de agressão física, de morte. Então, mas perceba que Estevão estava cheio do Espírito Santo e Deus, quando enche alguém do Espírito Santo, ele dá, como eu coloquei aí, a capacidade divina, porque não vem da gente. Por mais bom que você se ache, você, quando alguém fala algo contra você, quando lhe fere você, seu filho, alguém que você gosta, você, por mais bom que você se ache, você se ira. Você não quer perdoar. Mas o Espírito de Deus lhes dá essa capacidade. E é por isso que aquele que é cheio do Espírito Santo consegue fazer isso. Não é porque Estevão era melhor do que a gente, é porque o Espírito que habitava nele transbordava e fez com que ele fizesse isso. Perdoasse os seus algozes no momento talvez mais delicado da vida dele. Dissesse: Pai, não imputes esse pecado para estes. Então, para você afirmar isso verbalmente, num momento como aquele, só é possível com a ação do Espírito de Deus. E é por isso que é importante que o crente se encha, se sacie do Espírito de Deus. Que ele não queira ficar naquela vida, eu estou indo para a igreja, estou fazendo a minha parte. Não, você tem que se encher do Espírito Santo de Deus, para que você possa transbordar e ser um pequeno Cristo. Tá certo? Então a gente viu essas 3 lições aí, o tempo já se passou, e aí na nossa próxima aula nós vamos estudar, nós vamos entrar no capítulo 8, com mais detalhes, certo? E vamos ver o resultado dessa perseguição, ver de como o Evangelho começou a chegar em outras regiões que até então não tinha chegado. E lá na frente nós vamos ver aquele personagem que Lucas já começa a introduzir aqui, que é Saulo, em ação. Tá certo? Então, estou encerrando aqui. Eu quero pedir àqueles que puderem ficar de pé, vamos orar. Em seguida o pastor vai dar alguns avisos a vocês, tá certo?